All the Young Dudes, capítulo 34, segundo ano. 13. Sábado, 10 de março de 1973. Os marotos não poderiam ter ficado mais felizes ao descobrir que o aniversário de Remus cairia em um sábado naquele ano. Isso, de acordo com a opinião deles, aumentariam as possibilidades para todo tipo de emoção que simplesmente não seria possível em um dia de semana. À medida que o dia se aproximava, Remus tentou ignorar as provocações e dicas descaradas sobre o que o esperava. Ele não se preocupava com o que eles fariam, confiava neles o suficiente. Os meninos podiam ser considerados idiotas, mas até agora nunca haviam feito dele o alvo da piada. James tinha recebido pacotes estranhos e amassados, embalados em papel pardo na semana passada, e Remus esperava apenas que eles não fossem presentes. Ele nunca seria capaz de retribuir o favor. Remus pensava muito sobre ter 13 anos, especificamente sobre ser um bruxo de 13 anos com um probleminha peludo como o dele. A descoberta do armário de troféus da Corvinal havia causado coisas muito estranhas no diálogo interno de Remus. Ele sempre achou que tinha uma boa ideia de quem era. Um garoto criado em uma casa de apoio, pobre, um pouco magricela, irritado, cheio de cicatrizes, burro quando se tratava de coisas escolares, mas inteligente o suficiente quando importava. A vinda para Hogwarts trouxe algumas mudanças, é claro. Talvez ele não fosse tão burro, mesmo que ainda tivesse certeza de todo o resto. Seu pai era muito inteligente, e afinal ele fora da Corvinal. O chapéu seletor também havia considerado colocar Remus lá, mas mudou de ideia. Isso não significou muito para ele na época, mas agora ele se perguntava e pensava sobre isso a todo momento. E se ele tivesse sido selecionado para Corvinal? Ele saberia mais sobre seu pai a essa altura? Saberia mais sobre quem ele era? E se seu pai não tivesse se matado? E se ele nunca tivesse sido mordido? E se era um jogo perigoso? Ao adormecer na noite anterior ao seu aniversário, Remus se viu em um sonho que não tinha há muito tempo. Ele está deitado em uma cama, em um pequeno quarto azul claro. É verão e a janela está aberta, as cortinas ondulando. A janela é enorme, grande o suficiente para um homem adulto passar. Remus é muito pequeno e está muito assustado. Há alguém no quarto e ele vai machucá-lo. É um monstro. Sua mãe prometeu que eles não eram reais, mas... ela é uma mentirosa horrível, porque há um monstro e ele está cruzando a sala agora, está vindo em sua direção e vai comê-lo. Quem tem medo do lobo mau? Ele fecha os olhos e se esconde sob as cobertas e treme e soluça. Então, não há nada sólido, nada real. Ele está com dor, há tanto sangue, tantas lágrimas e muito barulho. Ele só quer dormir. Outro homem paira sobre ele, alto, magro e preocupado. Papai! Lumos Máxima! Remus acordou com um sobressalto, quase gritando. O quarto do dormitório se encheu de luz brilhante e não natural que ultrapassava as cortinas de sua cama, fazendo-o apertar os olhos. Ele só teve tempo de enxugar as lágrimas do rosto antes de Sirius e James abrirem as cortinas pesadas, entoando Feliz aniversário, Lupin! Ainda está escuro, seus idiotas. Ele apertou os olhos e os esfregou. E sentou-se. Tentou fazer seu coração parar de bater tão forte. É precisamente 00:01, disse Sirius, e, portanto, oficialmente seu 13º aniversário. Onde está o Pete? Remus saiu da cama, colocando os pés no chão do quarto. Os meninos o haviam decorado aleatoriamente com fitas que ele tinha certeza que geralmente enfeitavam um campo de quadribol nos dias de jogos, e cortinas de luzes que sobraram do Natal. Em uma missão, James disse, os olhos brilhando. Vamos, levanta e se veste. Onde estamos indo? Lugar nenhum? Sirius respondeu despreocupado, mas você vai querer estar adequadamente vestido para quando seus convidados chegaram. Meus convidados? Claro, Sirius sorriu. Nós tentamos manter a comemoração apenas para os marotos, mas muitas pessoas queriam celebrar com você, sabe? Remus não sabia dizer se Sirius estava sendo sarcástico, então ele optou por não responder. Em vez disso, vestiu uma calça jeans e uma camiseta de manga comprida que parecia limpa o suficiente. Quando terminou, houve uma batida forte na porta. Entre! James gritou alegremente. Sirius viu o choque de Remus e explicou. Está tudo bem, colocamos um feitiço silenciador no quarto. Remus franziu a testa.
Então, quem está do outro lado da porta não pode exatamente nos ouvir. James colocou a mão na testa. Peter estava do lado de fora, parecendo muito satisfeito e muito rosado, rodeado por Lily, Marlene e Mary. Remus ficou boquiaberto quando eles entraram no quarto, todas sorrindo avidamente e claramente animadas por terem o surpreendido. Elas estavam todas segurando cartas e pequenos pacotes também. Eu não pensei que garotas fossem permitidas aqui. A adorável Mary testou para nós na semana passada. Nada de ruim parece acontecer, explicou James. Um dia vocês lerão Hogwarts uma história e eu vou poder finalmente descansar. Sirius suspirou, balançando a cabeça tragicamente. James começou a puxar pacotes de debaixo da cama, rasgando-os. Parecia que eles tinham invadido a dedos de mel novamente. Montanhas de doces foram abertos. Feijões de todos os sabores da Bertie Bott, sapos de chocolate, Fizzing Whizbees, Drubbles, Best Blowing Chiclete, sorvete de limão, bolos de caldeirão, sem mencionar os produtos que Peter trouxe da cozinha. Sanduíches de presunto, maionese, ovo, frango, queijo e picles, pacotes de batatas fritas com os sabores favoritos de Remus, sal e vinagre, ovos escoceses, rolos de salsicha, tortas de porco, queijo e palitos de abacaxi, além de algumas frutas. Sirius, enquanto isso, estava colocando cobertores sobre o chão de madeira e espalhando algumas almofadas de veludo felpudo. Lupin, disse ele com um sorriso largo, bem-vindo ao seu banquete da meia-noite. Feliz aniversário, Remus! As meninas entonaram juntas. Todos eles se sentaram juntos e Sirius colocou um disco em seu tocador. Ele finalmente havia aberto os presentes de Andrômeda. Conforme solicitado, ele ganhara 2 álbuns de Bowie, Hunky Dory e The Man Who Sold the World. Sente-se perto de mim, Sirius, disse Mary rapidamente, ganhando um olhar de reprovação de Marlene. Sirius deu de ombros e se inclinou para entregar um pacote a Remus. Abra este primeiro. Era longo e cilíndrico, muito leve e mal embrulhado. Você não precisava me dar nada, Remus murmurou, distorcendo as pontas. Um pôster? Lily franziu a testa, observando enquanto Remus desenrolava o grosso papel brilhante. Era uma imensa impressão A2, de David Bowie em preto e branco, vestindo um traje prateado brilhante, dando um chute alto e ligeiramente espasmódico. Pedi a Andrômeda que me enviasse no Natal. Sirius sorriu, incapaz de se conter. Mas eu mesmo que o encantei para se mover. Uau! Remus sorriu de volta, sincero. Obrigado, é incrível. Todas as meninas deram a eles pacotes de doces e bolos, e Lily deu a ele um livro sobre poções. Ele olhou para ela com ceticismo, a fazendo sorrir. Não pode continuar dando a Severus uma razão para se vangloriar de você. Por favor, não mencione o nome de Snivolus nessa ocasião sagrada, James disse com um horror fingido. Lily revirou os olhos e voltou para sua torta de geleia, visivelmente o ignorando. James mal pareceu notar, apenas pigarreou e olhou para Remus, seus olhos escuros, cheios de travessura. Meu presente está chegando mais tarde, assim que todos nós nos empanturrarmos. Por Merlin, Potter, Marlene deu uma risadinha. O que você planejou? Ele não disse. Remus teve que admitir que estava se divertindo. Ele esperava que James e Sirius respeitassem seus desejos e guardassem as comemorações apenas para os marotos, mas convidar as garotas não fora ruim. Ele as conhecia muito bem agora e, na verdade, gostava muito da companhia delas. Mary fazia Sirius comer poeira quando o assunto era ser cara de pau, e como Remus previra, as imitações de Marlene dos professores fizeram os marotos chorar de rir. Peter até teve que ir trocar de camiseta depois de cuspir suco de abóbora nele mesmo. Estou começando a ver porque Remus está nos abandonando por causa de vocês, James disse por volta de 1h30 da manhã, enxugando as lágrimas de riso do canto dos olhos. Sim, vocês não são tão ruins para meninas, Sirius piscou para Mary, que zombou e lhe deu um empurrão brincalhão. Sim, não tem nada a ver com o fato de eu querer fazer o meu dever de casa, Remus respondeu secamente, imaginando se conseguiria comer outro sapo de chocolate. Ah, como os tempos mudaram, disse Sirius com altivez. Vocês todos vão se arrepender quando Remus se sair melhor que vocês nas provas, Lily brincou. Ha!
James se levantou, alongando-se elaboradamente como se estivesse prestes a realizar uma grande façanha. Exames. Nós, marotos, temos preocupações maiores. Meu caro Sr. Black, Sr. Pettigrew, ele fez um gesto amplo em direção à janela do dormitório. Vamos? Por George! Sirius se levantou abruptamente. Está na hora? James fechou os olhos solenemente e acenou com a cabeça. Sim, de fato. Então se apresse! Peter gritou, levantando-se também. As garotas lançaram olhares nervosos, umas para as outras e depois para Remus, que só deu de ombros para mostrar que não fazia ideia. Sirius, Peter e James foram até a janela, abrindo-a. Eles estavam inquietos de excitação, falta de sono e muito açúcar, e continuavam rindo como crianças travessas. Venham! Peter acenou para os outros apressadamente. Vocês vão querer ver! James havia produzido uma coleção de objetos vermelhos brilhantes que pareciam um cruzamento entre foguetes espaciais e dinamite. Seus braços estavam cheios, assim como os de Sirius. Esses são... Marlene torceu o nariz. Isso não é um Dr. Philip Booth? James apenas deu um sorriso maníaco. Ah, não! Lily disse. Não podemos! Você vai acordar o castelo inteiro! Cai fora se você não tá afim, Evans. Sirius retrucou, entregando alguns foguetes para Peter. Você prometeu não estragar nada. Remus! Lily se virou para ele. Diga a eles! Eles vão ouvir você! Não, eles não vão, Remus respondeu. De qualquer forma, eu quero ver. Nunca vi fogos de artifício mágico antes. Você vai gostar, Sirius piscou. Quantos você precisa? Mary ficou olhando, parecendo impressionada. 13, obviamente. Vocês todos vão se meter em encrenca. Ah, pare de ser tão certinha, Lil. Marlene jogou o braço em volta da ruiva. Não vamos deixar nenhuma de vocês se meter em problemas, James disse sincero, seus óculos escorregando pelo nariz enquanto ele lutava para manter o controle de sua carga. Não se preocupe. Eu não estou preocupada, Lily cruzou os braços em desafio. Eu só acho que vocês estão sendo... Opa! Bang! Peter! Todos eles se inclinaram para fora da janela para ver o foguete que Peter havia jogado caindo em direção ao solo em uma torre de fagulhas verdes e douradas. Desculpe, Peter parecia envergonhado. Sirius riu. Não, ótimo trabalho. Agora que começamos, devemos continuar, né? E ele começou a lançar seus próprios fogos de artifício pela janela, claros no ar noturno. James e Peter rapidamente seguiram um exemplo e logo até mesmo Lily esqueceu de ficar irritada, pois todos eles olhavam maravilhados para a exibição espetacular iluminando o céu estrelado. Os fogos de artifício duravam muito mais do que os trouxas, alguns explodindo 10 ou 12 vezes antes de se extinguirem. As cores mudavam de vermelho para verde, do roxo para o laranja, torcendo-se e enrolando-se em várias formas, eventualmente soletrando Feliz 13º aniversário, Remo. Sirius suspirou, irritado com aquilo. Sabia que eram letras demais. Além da exibição de luz deslumbrante, os fogos de artifício eram satisfatoriamente barulhentos, tanto que Remus já podia ouvir outros grifinórios na torre abrindo suas janelas para ver se o castelo estava sendo atacado. Ele tinha certeza de ter ouvido quem estava no quarto acima deles murmurar: Aqueles malditos marotos estão aprontando de novo. Inevitavelmente, alguém começou a bater em sua porta e a voz estridente de McGonagall pôde ser ouvida do outro lado. Potter, Black, não pensem que eu não sei que vocês estão por trás disso. Abram esta porta. Ah, merda, James fez uma careta. Melhor ir para debaixo da cama, senhoritas. Depois que todos foram completamente repreendidos, 2 meses de detenção prometidos e cartas para todos os seus pais, McGonagall, que era um espetáculo em sua camisola tartã vermelha, os deixou, e Marlene, Lily e Mary relutantemente voltaram para seu dormitório. Já eram 2 horas da manhã, e os meninos decidiram que finalmente era hora de dormir. Feliz aniversário, Remus! Peter disse, seguido por um bocejo alto. Remus sorriu para si mesmo no escuro, suas bochechas quase doendo. Sirius bocejou de volta. Feliz aniversário, Remo. All the Young Dudes, capítulo 35, segundo ano. O que há em um nome? Segunda-feira, 19 de março de 1973.
Eu tenho boas notícias. Madame Pomfrey sorriu calorosamente. Eu não queria mencionar isso caso não conseguisse resolver as coisas a tempo, mas você me verá no verão. Por um momento, Remus ousou ter esperanças de que isso significasse que ele não voltaria para St. Edmunds, mas a Medibruxa continuou. Senhora Orwell, sua diretora do orfanato, gentilmente me permitiu aparatar no terreno ao amanhecer após as 2 luas cheias neste verão. Ela sorriu amplamente. Ah, bem, era melhor do que nada. Ele sorriu de volta, fracamente. Ótimo, disse. Seus braços e pernas pareciam pesados como chumbo. Ele mal conseguia levantar a cabeça para beber a poção que ela estava lhe oferecendo. Era cerca de 4 horas da tarde e Remus havia perdido as aulas. Ele havia dormido a maior parte do dia. O sono ainda era o único remédio que parecia realmente funcionar. Eu disse a Dumbledore que faria isso com ou sem a permissão dele. Eu não poderia viver comigo mesma se você chegasse aqui em setembro no mesmo estado que chegou o ano passado. Eu poderia ficar na casa de um bruxo neste verão, seria ainda mais seguro. Remus tentou. Meu amigo James... Me desculpe, querido. Madame Pomfrey balançou a cabeça. Não é seguro o suficiente. Os Potters entraram em contato, mas precisamos preservar seu anonimato o máximo que podemos. Eu sei que não é muito divertido para você, mas é melhor você ficar com os trouxas. Remus fechou os olhos e respirou fundo. Seriam apenas 2 meses, e o verão ainda estava muito longe. Fique positivo, continue positivo. Um barulho repentino no final da enfermaria tirou Remus de seu estado meditativo. Madame Pomfrey franziu a testa e se virou para olhar ao redor da cortina da cama de Remus. — Sr. Pettigrew! Ela gritou. — O que você pensa que está fazendo? Desculpe, Madame Pomfrey, nós estávamos apenas... Pegue esses penicos agora mesmo e coloque-as de volta no armário. E você pode tirar esse sorrisinho do rosto, Sr. Black. Ajude ele. Ei, Remo. James espiou pela cortina. Desculpe por todo o barulho. Remo sorriu, tentando se sentar. Tudo bem. Deite-se, Madame Pomfrey repreendeu. Você teve 3 ossos quebrados, seu arteiro. Estou me sentindo muito melhor. Crush. Senhor Pettigrew, o que eu disse? Madame Pomfrey desapareceu, parecendo muito zangada. James afundou na cadeira ao lado da cama de Remus. Pronto para ir? Ele perguntou casualmente. Remus sempre poderia contar com James para não o tratar como um inválido. Se ela deixar, Remus acenou com a cabeça para a cortina que Pomfrey havia desaparecido atrás. Como foi a partida? Acabei com eles. James assentiu com entusiasmo, jogando o pomo no colo de Remus. Ele passou os dedos pelos cabelos como se quisesse recuperar a sensação de ter acabado de marcar um gol. Fiz um dos batedores da Corvinal chorar. Que bom. Como foi, sabe, sua noite? Bem, Remus respondeu secamente, torcendo a boca. Eles raramente falavam sobre as luas cheias e ele estava muito feliz com isso. Não gostava da ideia deles saberem muito. Dor era algo pessoal. 3 ossos quebrados, ela disse? Sim, tudo consertado agora com apenas um feitiço. Ela é incrível. Os trouxas precisam usar moldes de gesso por várias semanas. Que esquisito. Remo! Sirius puxou a cortina. Você está vivo! Ele caiu dramaticamente ao pé da cama. Eu estava convencido de que ela estava tentando encobrir algo. A velha morcega não nos deixou vir. Não a chame assim, Remus respondeu irritado. E não me chame assim. Mas você queria um apelido, Sirius disse, parecendo ofendido enquanto se levantava. Peter apareceu carrancudo e com as mãos nos bolsos. Não queria. Remus franziu a testa. Quando foi que eu disse que... Ano passado, Sirius disse rapidamente. Quase exatamente 1 ano atrás, você disse que não se importaria de ser chamado de qualquer coisa desde que não fosse Looney Lupin. Deus, você tem memória de elefante. Remus revirou os olhos. De qualquer forma, ele abaixou a voz, no caso de Madame Pomfrey estar espreitando por perto. O objetivo de ter um apelido era para que ninguém soubesse quem escreveu o mapa. Eu acho que Remo não vai enganar ninguém. Você tem um bom ponto, James disse sabiamente, por mais divertido que tenha sido.
Ok, até que faz sentido, Sirius suspirou. Mas podemos te chamar de Remus até pensarmos em um apelido melhor? Não. Chato. Sirius procurou mais algo para dizer, visivelmente evitando olhar para as bandagens de Remus. Então, vamos sair daqui ou devo me acomodar para um jogo estimulante de Snap? Ele não vai a lugar nenhum, Madame Pomfrey entrou apressada. Estou mantendo o Sr. Lupin em observação durante a noite. Não, Remus protestou. Estou me sentindo muito melhor. Ele sempre dizia isso. Geralmente não era verdade, mas ele sabia que iria se sentir melhor eventualmente e não importava muito se ele estivesse na ala hospitalar ou não. Não estou sendo deliberadamente rude, Remus, a enfermeira suspirou. Isso é pela sua saúde. Vou direto para a cama. Vamos cuidar dele, James disse sinceramente, levantando-se. Remus esperou para ver se funcionava. James era bom com adultos, principalmente bruxas. Ele até era conhecido por ter suavizado McGonagall uma ou duas vezes, embora isso pudesse ter mais a ver com suas habilidades de quadribol. Madame Pomfrey não se comoveu. Sinto muito, Sr. Potter, mas não. Bem, Peter disse com uma firmeza incomum. Vamos ficar aqui então. Sim, Sirius e James disseram juntos. Mas vocês vão perder o jantar, disse Remus. Tenho certeza de que podemos arranjar algo só desta vez. Madame Pomfrey disse, tentando não sorrir. Tudo bem, meninos, mas vocês devem ficar quietos. E façam sua lição de casa. Não vou permitir que usem o Sr. Lupin aqui como uma desculpa para não entregar nada. Com um aceno de sua varinha, mais 3 cadeiras apareceram do nada, junto com uma longa mesa de pinho, com tinteiros para suas penas. Remus abriu a boca para falar, mas Madame Pomfrey, aparentemente vidente... E não, Remus, sem lição de casa para você. Apenas descanse. Remus fechou a boca e se deitou. Como ele se manteria à frente de Sirius e James se a mulher não deixasse estudar? Posso ler meu livro? Ele perguntou humildemente. Contanto que não force sua vista. Ela saiu, e os outros 3 meninos obedientemente puxaram o dever de casa e começaram a rabiscar. Remus esticou o pescoço para tentar ver no que eles estavam trabalhando. Ele estava em dia com o dele, mas estava fazendo algumas leituras extras em feitiço na tentativa de se sair melhor do que Lily em seus próximos exames. James cobriu seu trabalho com a manga. Sem olhar, Remo, apenas descanse. Oh, me chame de Looney. Remus gemeu. Qualquer coisa menos Remo. Mas combina com você, Sirius disse por cima da pena. Remo. Pare com isso, eu vou morder você. Remo. Remo. Peter se juntou a eles. Todos os 3 garotos rindo histericamente, mas tentando não serem ouvidos. Eu odeio meu nome. Remus cobriu o rosto com o livro que estava lendo. Não era justo. James Potter era tão tranquilizadoramente comum. Peter Pettigrew era perfeitamente respeitável e... Maldito Sirius Black. Maldito Sirius Black era o nome mais legal de todos os tempos, de qualquer maneira que visse. Vocês podem muito bem me chamar de qualquer coisa, não sei o que poderia ser pior. Looney Remo? James sugeriu prestativamente. Remune? Sirius mal conseguia respirar de tanto rir agora. Remune! Ele bufou, desabando sobre a mesa, os ombros tremendo. Mooney é, na verdade, muito bom, Peter disse de repente, sobriamente. Hã? Mooney? Como um apelido? Remus o encarou, não acostumado a prestar muita atenção em qualquer coisa que Peter dissesse. Ele pensou sobre isso, rolando o nome em sua cabeça. Parecia maluco, mas não era nem de perto tão horrível. Eu não odeio, ele disse finalmente. Eu amei, James disse. Mooney, combina com você? As pessoas não vão, sabe, entender? Ele se preocupou, mordendo o lábio. Nah, Sirius acenou com a mão. Vamos dizer a eles que é por causa daquele trouxa de The Who. Eles são todos trouxas em The Who, Remus respondeu. Mas eu não toco bateria.
Mas você gosta de bater nas coisas. Sirius encolheu os ombros. Obrigada. Sem problemas, Remune. Algumas horas depois que Madame Pomfrey trouxe o jantar para todos, James saiu para o treino de quadribol e Peter para uma detenção. Sirius havia desistido de sua lição de casa há muito tempo e estava tentando aperfeiçoar uma azaração de braços de tentáculos em si mesmo. Remus estava totalmente ignorando esse comportamento. Ele sabia que Sirius estava pronunciando o encantamento totalmente errado, com a ênfase no lugar errado, mas ele não iria dizer a ele, porque não tinha certeza exatamente por que Sirius queria tanto um braço de tentáculo e não poderia ser por um bom motivo. Eventualmente entediado, Sirius recostou-se na cadeira, os pés apoiados na cama de Remus. O que você está lendo, afinal? Epopeia de Gilgamesh, Remus respondeu, virando a página. Ele estava quase no fim. O seu feitiço de leitura estava diminuindo. Se Sirius o deixasse sozinho por mais 5 minutos... É sobre o quê? É seu? Ele disse surpreso. Tirei da sua prateleira. Ah, um dos trouxas? Não li muito deles, para ser honesto. Eles eram do meu tio Alfred. Entendi. Então? Então o que, Black? É sobre o quê? Um homem chamado Gilgamesh. Ok, você tem que concordar que esse é um nome pior do que Remus Lupin. Remus riu. Sim, tudo bem. Sempre poderia ser pior. Então, me fale sobre esse cara, Gulash. Gilgamesh. Ele era um rei, há muito tempo atrás. Olha, agora você tem minha atenção. É assim que todas as boas histórias começam. Sirius apoiou a cabeça em ambas as mãos, olhando para Remus como se ele fosse um professor ensinando a matéria favorita dele. Não, você está apenas adiando a sua redação de astrologia. Vou copiar de James. Sirius acenou com a mão casualmente. Conte-me mais, ó guardião do conhecimento. Eu li para você várias vezes. Remus suspirou, colocando o livro de lado. Não havia como escapar quando Sirius estava com esse humor. Gilgamesh era um rei. Sim, há muito tempo você já disse isso. Olha, cala a boca ou dá-o fora. Ok. Sirius ergueu as mãos em sinal de rendição. Continue. Então, ele era um rei, mas não um bom rei. Ele não era totalmente humano, ele era 2/3 Deus. Então, ele era mais forte do que todos e seu povo estava com medo dele. Ele era perigoso, então seu povo rezou. É quando você pede ajuda aos deuses, e os deuses enviaram outro homem para ajudar a controlar Gilgamesh. Ele era ainda mais forte? Não, mas ele era parte animal. Então, esse homem-fera matou Gilgamesh? Não. Eles lutaram por muito tempo, mas Gilgamesh ainda venceu. Mas ele não matou Enkidu, ele meio que reconheceu que eles eram iguais, e eles se tornaram amigos, melhores amigos. Eles vivem todas essas aventuras juntos, lutando contra outros monstros e coisas legais. É legal. Eu quero saber mais sobre o Homem-Fera. Enkidu. Ele era o mestre dos animais e era feliz vivendo na selva, mas depois de ser enviado para controlar Gilgamesh, ele nunca mais poderia voltar para a natureza, então, realmente, ele nunca pertence a nenhum lugar. Mas ele tinha um amigo, certo? Sim, mas... Bem, não quero estragar o final pra você. Tudo bem, eu quase nunca leio coisas trouxas. Você está perdendo tanto, Remus exclamou. Bem, ok, então, Enkidu morre. O quê? Sim, é meio triste. Ele era meu personagem favorito também. Mas por quê? Pra ensinar Gilgamesh sobre a morte, eu acho. Antes de Enkidu, ele era arrogante demais para acreditar que algo poderia machucá-lo, mas depois que ele o perde, ele percebe que não é o mestre de tudo. Ninguém pode controlar a morte. Esse é um pensamento muito deprimente, Mooney. Remus encolheu os ombros. Tudo parecia muito simples para ele. Notas do capítulo. Uma das lendas mais fantásticas dos povos suméricos e que mostram a riqueza de sua literatura foi a Epopeia de Gilgamesh. Possivelmente a obra literária mais antiga já produzida pelos seres humanos, ela é composta por 12 cantos com cerca de 300 versos cada um. A Epopeia de Gilgamesh, livro citado no capítulo, está disponível na internet por meio deste link.
um link que tá no capítulo, no AO3. Então, se vocês tiverem interesse em ler a Epopeia de Gilgamesh, entrem no link do capítulo e no fim das notas vai ter o link.